Tudo começa logo depois que o Max perdeu o processo para o Cláudio e agora ele chega em casa revoltado e a Roselena sai atrás dele feito Satanás cutucando ele e diz que está indignada com ele por ele de alguma forma ter permitido o Cláudio ter ganhado esse processo dele. A Roselena dá uma xingada nele ali e diz que ele se achava tão poderoso, porém um homem que acabou de sair da cadeia foi capaz de derrubar ele no tribunal. O Max dá um grito nela ali e manda ela se calar porque ela não tem ideia do que ela está dizendo e pede para que ela deixe ele em paz. A Roselena então sai e diz a Matilde que o julgamento dera o Cláudio como inocente. A Matilde, por sua vez, sem querer querendo, ela dá um bendito seja Deus na cara da Roselena, que se chateia e pergunta o que Gota Serena ele está dizendo ali, e ela coloca as mãos na cabeça e pede para que a Matilde faça um chá e leve para o quarto dela, e a Matilde diz que sim, que fará isso agora mesmo. Já a Besourão fica ali curiando tudo e a Roselena manda ela voltar para a cozinha e ficar de olho em tudo, e a Besourão diz que fará isso sim, mas continua ali com o zoião dela arregalado curiando tudo, até que a Roselena grita com ela e manda ela imediatamente para a cozinha. Então ela vai, a Roselena fecha a porta e vai para o seu quarto. Besourão, agora já na cozinha, ela trata logo de ligar para Clara e diz que ela tem uma informação para ela de primeira mão e revela para Clara que o Cláudio Linhares ganhou o processo e que o juiz declarou ele inocente. A Clara pergunta o que ela está dizendo ali e se realmente ela tem certeza do que está falando e pergunta como que ela sabe disso. A Besourão diz que eles acabaram de chegar ali todos furiosos e que estão todos revoltados lá dentro, trancados no escritório. Clara, por sua vez, agradece a ele pela informação, desliga o telefone e a Julieta fica com o zoião ali para Clara e a cena volta lá para o escritório e o Max diz que precisa muito do apoio de todos eles ali e o Rodrigo diz que ele pode contar com ele para tudo que ele precisar. O Oscar pede para que ele fique tranquilo porque garante que tudo vai dar certo e o Patrício, por sua vez, ele lamenta tudo isso que aconteceu e que sabe muito bem o que pode implicar em toda a sua família, mas pede desculpas e diz que não entende porque logo ele, sempre que demonstrou ser uma pessoa íntegra, correta e justo com todos, então Patrício questiona porque em 20 anos ele nunca tratou de defender o Linhares, que supostamente era amigo dele. O Max, por sua vez, ele fica calado, só que o Patrício insiste e pede para que ele diga o porquê, e o Max, depois de um tempinho, ele diz que é como bem ele disse, que o Cláudio e ele eram grandes amigos, melhores amigos e pode-se dizer que quase irmão, e que eles dois se davam muito bem e que eles iam juntos para todos os lugares e que eles dois eram a combinação perfeita para abrir um grande negócio. O Max diz que o Cláudio tinha o dinheiro, mas ele tinha a inteligência, e o Patrício pergunta o que foi que aconteceu para que desse errado e tivesse acontecido tudo isso. O Max responde que eles caminhavam muito bem e tudo prosperava e que tudo estava crescendo como se fosse uma espuma, mas só que um dia o Cláudio lhe traiu e cometeu uma grande fraude. O Patrício se revolta e pede para que ele pare de acusar o Cláudio e não siga mais com isso, porque todas as provas que o Cláudio apresentou demonstrou claramente que ele é inocente, e o Patrício ainda diz que eles eram grandes amigos e porque ele nunca questionou que ele era inocente. O Max diz que o Patrício não conhece o Cláudio, mas ele sim, e fala que o Cláudio é uma mentira completa, que é astuto e inteligente. E o Patrício pergunta então por que eles eram amigos. O Max diz que tem uma grande teoria na sua cabeça e diz que acredita que enquanto o Cláudio estava preso, ele se juntou a esse grande esquema que eles acabaram ali de testemunhar. O Rodrigo diz que concorda com ele, mas o Patrício pede perdão e diz que tem que acreditar que o Cláudio é inocente. O Max, por sua vez, ele dá um sorriso e imediatamente muda o seu sorriso para revoltado e pergunta se então ele é culpado e pergunta ao Patrício se ele considera ele um criminoso. O Patrício responde que não, que jamais pensaria isso dele, mas que ele sustenta o que ele pensa, que o Cláudio Linhares é inocente. O Max diz que acha ridículo ele acreditar que o Cláudio é inocente e o Patrício diz que é claro que ele acredita nele por conta das inúmeras provas que ele apresentou contra ele e que acredita sim no julgamento do juiz.
O Rodrigo diz ao Max que ele vai ter que recorrer e depois ele se volta para o Oscar e diz que ele tem que recorrer porque o Cláudio Linhares não pode ficar com 50% da fortuna deles porque essa fortuna é fruto do trabalho deles. O Max diz que sim, que é claro que ele vai recorrer dessa decisão e o Oscar diz ao Rodrigo que sim, que ele mesmo vai se encarregar disso. O Max então chama eles para que eles voltem para o escritório para trabalhar, para tentar colocar as coisas em ordens e quando vai saindo ele acaba voltando e diz ao Patrício que não é necessário que ele vá para a empresa porque ele deve estar muito cansado porque ele passou muitas horas naquele tribunal. O Patrício diz que sim, que necessita descansar um pouco e o Max vai saindo, só que o Patrício chama ele de volta e pergunta quem é esse tal de Pedro Campos e por que a confissão desse homem mudou o rumo de todas as coisas. O Max olha meio revoltado e fica sem palavras até que o Oscar se aproxima e diz que ele fez uma investigação e descobriu que o Pedro trabalhava na empresa Torreslanda e que foi na época do pai dele quando era sócio do Cláudio e que ele trabalhava no departamento de finanças. O Max interrompe e diz ao Patrício que mesmo que o Cláudio queira negar tudo, o Pedro Campos era amigo deles muito próximo. Depois o Max se aproxima, olha bem para o Patrício e pergunta se ele tem mais algum questionamento a fazer. O Patrício fica calado, então o Max dá um tequinho nele e vai embora e o Rodrigo se aproxima também, dá um tequinho nele, boa noite, pede para que ele descanse e dá voado. E o Patrício por sua vez fica ali calado e muito pensativo. A cena nesse momento muda e vai para Bisurão que está lambendo ali os móveis da Roselena na mesma hora que ela entra e a Bisurão já vai com fofoca para Roselena dizendo que queria dizer uma coisa a ela antes, mas que não teve tempo. A Roselena pergunta o que era, então ela diz que a Matilde convidou o padre para tomar um café e que não sabe se o padre sabia ou não, mas que a Matilde disse a ele que a Luciana estava esperando um filho do Rodrigo. A Matilde, toda inocente, chega nesse exato momento e a Roselena dá-lhe um puxão nela ali de canto e diz que falou claramente para ela que ela estava proibida de dizer a qualquer pessoa que a Luciana estava grávida e diz que isso é uma grande traição da parte dela e pergunta como que ela se atreveu a fazer isso. O Patrício, que vê aquela cena ali, ele invade e manda a mãe soltar a Matilde imediatamente e a Roselena diz para que ele não se meta, só que o Patrício dá-lhe um grito e diz novamente para que ela solte a Matilde e depois ele olha para a Bisurão e diz que ela guarde a língua dela para a Julieta e a Clara. A Bisurão tenta até se defender, mas o Patrício solta o grito nela e diz que não quer lhe ouvir e que ela pegue agora mesmo as coisas dela e vá embora dessa casa. A Roselena tenta até intervir ali, mas o Patrício diz que não e pergunta se ela não já se deu de conta que essa mulher está ali espionando tudo e que ela veio ali acusar a Matilde de ter falado com o padre, sendo que ele já pegou ela falando umas 1000 vezes com a Julieta e a Clara. A Bisurão diz que sim, mas que nunca foi para contar nada deles ali, nada da família. O Patrício diz para que ela pare porque não quer nem ver mais a cara dela e diz mais uma vez que ela vai embora imediatamente daquela casa. Mais à frente, o Rodrigo entra no quarto do Patrício e diz que já não está mais suportando, já não aguenta mais ela. E o Patrício diz que supõe que ele está falando da Clara e o Rodrigo diz que sim, que não sabe o quanto que ele se arrepende de tudo que ele teve com ela. O Patrício pede perdão pelo que ele vai dizer ali, mas ele está vivendo as consequências das más decisões dele, porque se ele estivesse ao lado da Luciana, ele teria sido o homem mais feliz desse mundo. O Rodrigo começa a ficar ainda mais irritado e diz ao Patrício que ele sempre quando estão conversando, ele faz questão de mencionar a Luciana e manda ele parar. O Patrício diz que não pode fazer isso e diz que ele e a Luciana estão unidos para o resto de suas vidas e que o destino uniu eles para sempre. O Rodrigo fala que isso não é uma questão de destino e que foi a própria Luciana quem decidiu que eles deveriam se separar para sempre. E é aí onde vem a bomba, porque o Patrício revela tudo e diz novamente que o destino uniu eles para todo sempre porque a Luciana está grávida. O Rodrigo fica muito assustado, olha lentamente para o Patrício que afirma novamente para o Rodrigo: Rodrigo, a Luciana está esperando um filho seu.